achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 4 em diante, tá bom? João 4, a partir do versículo 4, diz assim o texto: e era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, era quase a hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, pois judeus não se dão com os samaritanos. E respondeu-lhe Jesus: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe então a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? E respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der fará brotar nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Disse-lhe então a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tirá-la. E disse Jesus então: vai, chama o teu marido e vem cá. E respondeu ela: não tenho marido. E disse Jesus: tu tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Diga amém por essa palavra. Amém. Senta dando glória a Deus aí. Glória a Deus. Eu amo tanto, tanto, tanto esse texto. São 3 textos da Bíblia que mexem com a minha mente. Mateus capítulo 15, do versículo 21 em diante, a história da mulher cananeia. Marcos capítulo 5, a mulher do fluxo de sangue. E João capítulo de número 4, porque são fontes riquíssimas de muitas lições dentro de um único contexto. Toda a Bíblia é assim, cada um pode tirar uma ou várias lições de cada texto, mas particularmente para mim, esses 3 textos são difíceis até de segmentar uma única coisa que Deus queira falar. Tão rico eu os considero. E nessa noite, esse é o meu desafio, porque eu olho para cá e a minha visão, ela fica num vasto campo, sabe, horizontal. Mas o Senhor nos mantém um foco muito específico aqui nessa noite sobre chamado. Sobre chamado, e eu não tenho dúvida. Eu falo isso debaixo de muito temor e tremor do Senhor que é sobre essa casa e consequentemente sobre nós. 2025 é um ano de muita celeridade no ministério que o Senhor te confiou. Você vai voar. Você vai viver coisas que você nunca viveu até esse tempo presente. Camille, como é que a gente pode desenvolver algo sobre chamado na vida dessa mulher que aparentemente é tão avessa ao tipo de vida que precisa viver aquele que é chamado por Deus, né? Só que na verdade ela não tem uma vida tão avessa no que tange ao chamado que o Senhor vai fazer a ela, porque chamado não tem a ver com o que eu quero ser e nem com quem eu sou. Chamado tem a ver com aquilo que Deus quer fazer, né? O chamado, por mais que numa linguagem aí a grosso modo a gente diga meu chamado, chamado não é seu porque você não se chama, né? É sempre assim. Se a gente pudesse ser o mais radical,
possível, deveríamos sempre falar assim: olha, o chamado que o Senhor me confiou, o ministério que o Senhor me confiou, porque está sobre nós, mas não é nosso, nem fala a respeito da nossa capacidade. E tudo isso a gente já sabe, em tese, em teoria, a gente já sabe. Mas na prática, a gente não adota esse entendimento comportamental. Na prática, a gente se apoia na necessidade de desenvolver habilidades para ser chamado. Isso é um equívoco muito do irritante, um equívoco do qual a gente dificilmente consegue se desvencilhar. E por quê? Porque o orgulho se torna maior do que o chamado. A vaidade é maior do que o chamado. Não, Camila, é o contrário, é que eu não me sinto nada, é que eu sei que eu não posso nada. Isso não é humildade, isso é orgulho. Você tem medo da sua reputação. Você tem medo de não ser tão bom e tão excelente naquilo que você foi chamado para fazer, porque você toma como régua o ministério de quem você conhece, não o Deus que te chamou. Então isso vai desenvolvendo em você a ideia de formatação ministerial. Se não for para pregar igual a Camila, então eu não prego. Se não for para cantar igual os irmãos do Ministério de Louvor, então eu não canto. Se não for para ser pastor igual o pastor Edilson, então eu não vou pastorear. Se não for para ensinar como a irmã fulana de tal, quando na verdade todas essas referências deveriam inspirar você. Porque senão você não só fracassa no seu chamado, como você rotula negativamente o nosso. Porque que raio de chamado eu tenho, ele tem, você tem, nós temos, se ao invés de inspirar pessoas para fazer naquilo que produzimos o teto para elas construírem suas vidas com Deus, elas verem nisso grades e limites, para que nada seja feito, haja vista que não se consideram tão boas quanto A, quanto B, quanto C. Então a gente olha para a vida da samaritana e nessa perspectiva comportamental a gente pensa, né? Que tipo de lição ou que tipo de identificação eu tenho com a vida de uma mulher que teve 5 maridos ou 5 homens e o 6º que ela tem agora é de outra pessoa, não pertence a ela. Só que a gente se assemelha com essa mulher mais do que a gente imagina, gente. Principalmente falando a nível de chamado. Porque Jesus, ele quer entrar em Samaria porque ele precisa. E ministério fala muito sobre isso, né? Você não é convidado a fazer o que você quer. Você alcança o entendimento de que tem que fazer o que precisa ser feito. E se sente privilegiado de saber que Deus chamou você para isso. E o que seria um fardo para qualquer outra pessoa, para você é um privilégio. E Jesus, mesmo na condição de ser filho de Deus, você se lembra, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele absteve-se completamente da sua glória, da sua soberania, e homem corruptível na sua carnalidade como nós, fez exatamente tudo o que tinha que fazer. E João compreende essa passagem por Samaria com um sentimento diferente, por exemplo, de quando eles iam para a aldeia de Betânia para ver Marta, Maria e Lázaro. Essa casa, por exemplo, se eu não me engano, João 11, o texto vai dizer que Jesus ia lá porque os amava. Isso fala sobre afinidade, relacionamento. Jesus gostava de estar junto com essa família. Ele se sentia livre, acolhido, amado, e ele também os amava. Agora, João utiliza uma narrativa diferente quando o contexto é Samaria. Segura só um pouquinho a cadência desse ritmo, só um pouquinho. Já já eu fico louca, a gente endoida junto. Não me deixa, só segura um pouquinho. Então veja, para Samaria, João revela necessidade e não desejo. Porque a maturidade de um chamado se revela nessa hora. Quando você não tem motivação, expectativa, desejo pessoal, mas compreende a necessidade. Então você faz o que precisa ser feito. E aí
Aonde você vê a magnitude de quem compreende um chamado como esse? E eu estou falando nesse momento só de Jesus, mas eu vou voltar para a mulher. Porque Jesus não é porque ele vai fazer o que tem que fazer, que vai fazer de qualquer maneira. Não é porque ele vai fazer o que tem que fazer, que vai fazer de qualquer jeito. Não, pelo contrário, quando você não tem motivação e desejo original, você precisa aperfeiçoar sua entrega, para que ninguém perceba que você está sendo movido por uma necessidade. Então, se você é simpático, você vai ser mais simpático nessa hora. Se você já é gentil, você vai ser mais gentil nessa hora. Se você é educado, você vai ser mais educado nessa hora. Para que você não permita com que a ausência de nenhum desejo humano, a falta de nenhuma expectativa humana, faça alguém perceber que você não está sendo competente para aquilo que Deus te chamou para fazer. Então você encobre aquilo dali com amor, com compaixão e etc, etc. E aí João vai dizer então que a motivação de Jesus está ligada a essa necessidade. Agora, essa necessidade não está ligada diretamente a essa mulher samaritana, mas está ligada diretamente a Samaria, porque havia uma promessa e Samaria precisava entrar dentro do cumprimento dessa promessa nos dias de peregrinação e cumprimento do ministério de Cristo como homem aqui na terra. Então esse mapa geográfico precisava com que a passada de Jesus entrasse por lá e houvesse salvação em Samaria. Então veja isso, todas as vezes que um judeu precisava sair da Judeia e ir em direção à Galileia, Samaria ficava bem no meio. Então todas as vezes que qualquer judeu fosse fazer isso, ele fazia uma viagem de aproximadamente 6 dias, para evitar ter que se encontrar com qualquer samaritano. E por que tinha que evitar? Porque para eles os samaritanos não eram nem espécie humana. Quando você chama um samaritano de cão, você está dizendo muito mais do que um xingamento popular. Você está dizendo: eu não te reconheço como gente, eu não te reconheço como espécie humana. Então uma viagem de 6 dias se iniciava. Alguém aqui já ouviu falar sobre quando Jesus contou a parábola do bom samaritano? Pronto. Essa parábola não é 100% aleatória. Tudo que Jesus falava no ramo da agricultura, no campo, assim como Paulo, ao escrever a Roma, falou no campo jurídico, ele sempre utilizava contextos que fossem familiares à regionalidade, à vida daquele povo. E essa parábola não é aleatória, porque o que acontece na parábola do bom samaritano? A gente está falando de uma viagem dessa longa, onde um homem é assaltado, espancado, e o bom samaritano é quem vai socorrer esse homem. E por que isso se dá? Não de maneira aleatória, porque historicamente falando com H era isso que acontecia. Para ter que ignorar Samaria, a viagem que em tese deveria durar 3 dias, ela durava 6 dias, porque aqui no púlpito está as montanhas de Samaria, aqui está a Judeia, nessa caixa de retorno, e aqui nessa outra está a Galileia. Então todas as vezes, porque Jesus estava na Judeia e Samaria não era destino final, o texto diz que Jesus deixou a Judeia e quem lembra? Ele estava indo para a Galileia. Por isso João vai dizer: e era-lhe necessário passar porque ele precisava remir o tempo. Qualquer outro faria a viagem em 6 dias. Só que Jesus não tem tempo para picuinha, para fofoca, para conversa fiada. Ele não pode perder 3 dias por causa de rixa, problema familiar, étnico, ou até questões que envolvem de fato situações pecaminosas. Eu não vim aqui dizer que os samaritanos não estão errados. Os samaritanos são a terra dos errados. Os samaritanos configuram, tipificam, simbolizam e de fato são os que perverteram contra a lei, os que miscigenaram a raça, os que se curvaram diante de ídolos constituídos pelas mãos de homens, os que fizeram uma bagunça terrível. Eu não estou dizendo que é certo a maneira como os judeus tratam os samaritanos, mas eu estou dizendo que ela não foi sem causa e nem motivo e nem razão e nem circunstância. Pelo contrário, teve causa, teve motivo, teve razão, teve circunstância. Tanto é que quando essa mulher percebe que está diante da possibilidade de receber perdão, nessa conversa onde ela confessa o pecado dela para aquele que ela ainda está achando que é um profeta, não reconheceu que é o Cristo, ela imediatamente deseja um lugar para pedir perdão por aquele pecado. E aí ela diz: olha, no templo ou no monte? Jesus vai dizer: tu sabes. Isso aqui, meu irmão, nas entrelinhas era como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, se fosse Camila, para de ser sonsa.
Tu sabes que a salvação vem dos judeus. O que isso significa? Que altar legítimo, templo legítimo, sacerdote legítimo no templo somente em Jerusalém. Mas vocês estão criando um mecanismo no monte para tentar lavar a consciência do pecado. Então, eles estavam de fato errados, porque Samaria é uma terra de errados. Só que Samaria tipifica exatamente isso. A porta de legalidade que o pecado abre. O pecado, quando te coloca na situação de pecar, ele só te dá a porta de entrada, ele não te dá a porta de saída. E você só descobre isso depois que você entra. É uma desgraça o pecado. É uma desgraça. Só te dá a porta de entrada. Então veja, Samaria é sim a terra dos errados. E eles estão errados. E há neles até algum desejo de se arrepender. Mas eles não têm a menor ideia de como. Porque todo judeu que passa lá só aponta para dizer aonde eles caíram. E ninguém tem uma solução de como eles se levantam. O pecado faz isso com as pessoas. Então Samaria é de fato uma geografia que aqueles que não têm uma porta de saída para os pecadores que estão lá, de fato a ignoram. E por que a ignoram? Porque eu não quero estar ao lado, associado, diante de ninguém que possa estragar o meu frágil testemunho. Então, em defesa da minha reputação, em defesa do meu prestígio, em defesa do meu status, em defesa daquilo que é reto, daquilo que é certo, daquilo que religiosamente eu acredito que seja a única maneira de conseguir chegar no meu destino final, eu vou ignorar Samaria. Então o judeu saía da Judeia para ir para Galileia, ignorando Samaria, dava toda uma volta e aumentava a viagem em 6 dias. Por que o contexto da parábola do bom samaritano não é uma coisa surreal? Porque normalmente o que acontecia, quando você vai fazer uma viagem de 6 dias, você não leva bagagem de mão. Porque aquilo que você carrega para 3, você não carrega para 6. O povo não bebia água, não comprava comida dos samaritanos, porque se eles eram cães, os seus cântaros eram considerados vasilhas. Quem aí tem cachorro em casa? Quem tem cachorro em casa? Você gosta dele, sim ou não? Mas ao ponto de beber água na tigela dele? É a mesma coisa. Para um judeu dava no mesmo. Então eles tinham que levar água, tinha que levar comida, tinha que levar roupa, tinha que levar... E aquilo que era uma bagagem de mão virava uma carroça, que se tornava vulnerável para ser destruída, salteada naquela estrada. Porque tem gente no meio desse deserto, do entorno das províncias e das montanhas de Samaria, que vive só dessa demanda. Eles não precisam trabalhar porque eles vivem dessa rixa. Eles não precisam trabalhar porque eles vivem dessa desavença. Eles não precisam trabalhar porque eles vivem dessa desgraça. Só que a entrada de Jesus em Samaria vai acabar com o câmbio da desgraça. A entrada de Jesus em Samaria vai abrir um caminho entre as montanhas. Eu estou falando algo aqui, eu sinto que é profético. Quantas vezes na nossa vida, no meio do nosso destino de chegada, tem uma pendência antiga, e a gente pensa, eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu que criei esse problema. Só que ignorar isso está dando mais trabalho do que tentar resolver. A quantidade de energia que vem sendo desperdiçada em fingir que um problema não existe, que uma pendência está no meio do caminho, está te deixando mais esgotado e exaurido do que cair para cima dessa montanha. Samaria é uma região cercada por montanhas, e Jesus vai atravessar pela província de Sicá, bem no meio delas. Então, o que o Espírito de Deus está dizendo para nós aqui nessa noite? O seu chamado te empodera de uma graça que só quem foi chamado por Deus tem essa graça. Qual? Não foi Jesus que arrumou o problema. O problema já existia muito antes dele cumprir seu ministério aqui na terra. Muito antes da Maria receber a visita do Gabriel, esse problema já era presente. Então, se ele fizesse o que humanamente a gente às vezes quer fazer, né? Não, isso aí eu não tenho nada a ver com isso não.
Aquele problema lá no quintal, ele existe antes de mim. Aquele problema lá na igreja existe antes de mim. Quando eu cheguei, aquele departamento já tinha problema. Quando eu cheguei, aquele ministério já não falava com o outro ministério. Quando eu cheguei, aquele pastor já... Eu não tenho nada a ver com isso, não. E o Senhor está dizendo, ei, quando você é chamado e quando você entende que foi chamado, aquilo que foi feito antes de você não te impede de fazer o que só pode ser feito através de você. Camila, eu não entendi. Eu vou liberar uma palavra profética aqui agora. O que o Senhor está dizendo para mim e para você é: não importa quem começou, importa que eu estou te dando autoridade para terminar com esse negócio hoje. Eu estou te dando graça, diz o Senhor, para reconciliar rachaduras, para unir territórios que foram rachados no meio. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Eu já fiquei doida, já era para ter ficado maluco. O Senhor, Ele está dizendo para mim e para você: é a última vez que esse problema vai para a justiça. Isso aí vai ser resolvido numa conversa apaziguadora e conciliatória através da sua vida. Aquela rixa de quintal vai acabar. Esse litígio vai ser renunciado. Eu não sei para quem, mas Deus está dizendo, através do ministério que eu te confiei, através da unção que eu te entreguei, eu vou abrir um caminho na montanha. E ao invés de ignorar o que está em volta, você vai passar pelo meio. Eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui. Aonde todo mundo ignora, aonde ninguém quer meter a mão, Deus está dizendo: você vai passar pelo meio. Camila, se indo no entorno já é perigoso, se indo no entorno já tem surra, tem assalto, tem demanda. Deus está dizendo: está perigoso, porque você está usando a energia que eu te dei para fugir, está usando a unção que eu te dei para fugir. Mas se você passar pelo meio, o que é que vai acontecer? Nós já cantamos isso aqui: eu prepararei caminho no deserto, rios no ermo. Jesus é o próprio rio, Ele é a própria fonte, entrando na província de Sicar. Deus está dizendo: você é a água para quem tem sede, você é a solução para quem tem um problema indissolúvel. Eu não vou usar as circunstâncias, eu vou usar você, independente delas. Meu Deus, vai Jesus, vem pelo meio. Camila, mas eu tenho medo. Irmãos, é melhor correr risco dentro do centro da vontade de Deus do que se sentir aparentemente seguro fora do caminho correto. Camila, eu não sei como eu vou fazer esse caminho de reconciliação, de aproximação, de edificação, de apaziguamento, de reestruturação. Camila, eu não sei. Deve ser por isso que ele dizia a todo aquele que o chamava, e quando chamou aquele que libertaria seu povo, ele disse: eu irei adiante de ti. Eu irei adiante de ti. Você lembra? Samaria só tem porta de entrada, você lembra? Mas é por isso que quando Jesus veio ao mundo, ele disse: não só sou o caminho, mas ele também disse: eu sou a porta. Ele vai entrar para abrir uma saída, ele vai entrar para abrir um jeito, ele vai entrar para abrir um meio. Oh meu Deus, vai pelo meio, vai pelo meio, vai pelo meio, vai pelo meio. Eu não sei para quem, mas Deus está dizendo aqui para alguém: não fuja, não fuja, não fuja do acusador, não fuja, não fuja, não fuja, não fuja daquela pendência antiga. Vai pelo meio, vai pelo meio. Deus está criando uma estratégia. Vai ter telefone parando na tua mão esses dias, e gente que você não via há muito tempo, que era problema, você dizia: eu não quero ver, eu não quero ver, eu não quero ver. E aí fica esse troço amarrado, magoado, amargurado. Pois assim te diz o Senhor: por esses dias eu vou colocar no teu caminho para te mostrar que você está pronto para passar pelo
Escute isso. Nós precisamos parar de tratar Samaria como destino final. Jesus está saindo da Judeia, versículo 3, ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galileia. Então vamos lá, Jesus saiu da Judeia e ele queria chegar aonde? Bora, gente, aonde? Aí veio e era necessário passar por Samaria, porque Samaria estava no meio por causa dessa história que eu te contei aqui agora. Só que está muito nítido, independente do que ele vai passar, fazer ou viver em Samaria, Samaria não é seu destino final. Você que ouviu eu ler agora, me diga, qual é o destino final dele naquele tempo? Naquele dia, aonde ele queria chegar? Galileia. Logo, quando eu sei aonde eu quero chegar, eu não encaro como um problema o lugar que eu tenho que ir. Nosso problema é que a gente foca onde tem que passar e esquece aonde Deus disse que a gente vai. Abre essa mente, filho. Ei! Deus nunca te chama falando do caminho, Ele sempre te chama falando do destino. Pode olhar, se lembre aí de todas as promessas e profecias que você já recebeu ao longo da tua vida. Ele não diz o que você vai passar, Ele diz aonde você... gente, se Jesus chegar... Não, para pensar por um instante. Imagine Jesus usando os profetas que Ele usa na casa dele e dizendo assim, olha, vão difamar teu nome, vão te arrebentar, vão te xingar. Te digo assim, só não vão te chamar de bonita. Ué! Rapaz, quem quer viver esse chamado? A gente desanima antes de começar. Mas Jesus sabe ganhar a gente. Como é que Ele chega? Ele não chega dizendo que vai ter problema na família, que vai ter perseguição. Ele não chega dizendo que tu vai ter problema. Ele esconde até os leitos do caminho. Ele não diz que tem dia que vai ser CTI, UTI. Ele chega dizendo, sou eu teu Deus. Eu vou contigo, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os ferrolhos de ferro, arrebentarei os cadeados de bronze. Não temas, porque eu sou contigo. Tu vai cantar, tu vai pregar, tu vai fazer a minha obra, tu vai anunciar a minha palavra. Essas mãos que me adoram estende, porque eu vou usar para curar. Tu vai curado, e ele vai falando, vai falando. Aí a gente fica assim, Aí a gente fica assim. A gente fica assim, desse jeito aqui. Eu vou, eu quero, a gente vai pra cima. Rapaz, a gente sai do culto igual um leão, doido pra achar um capeta e rasgar no meio. A gente quer ir pra cima. Só que a gente às vezes é meio ingênuo. Porque olha aqui, você só fica pensando assim, qual é a parte que a gente mais gosta? Eu irei. Não temas, eu sou. Esquece, isso toma a nossa mente. E a gente entra num estado de empoderamento. E só que se você chegar em casa depois de uma noite dessa e sentar e falar assim, rapaz, ferrolho de ferro, cadeado de bronze, corrente, você iria se obrigar a fazer a seguinte pergunta: que raio de caminho é esse que eu vou fazer? Que tem ferro, tem algema, tem corrente, tem portão. A gente só fica dando glória. Eu vou derrubar os gigantes. E a gente, glória. E depois, rapaz, vai ter gigante. Ele disse assim para o povo, eu tiro vocês da escravidão. Povo, vambora. Coloco vocês numa terra próspera que mana leite e mel. O povo é aqui, simbora. Quando Moisés manda os espias, eles descem. Não é possível isso não. Esses homens aí vão comer a gente como se fosse garfanhoto. Porque eles não focaram no destino final, mas embaçaram a visão no meio do... O deserto era lugar de passagem. E tudo que eles trafegaram ali naquele período era caminho de... O caminho do meio tende a embaçar a sua visão. Só que ele é o trajeto mais íntegro, mais forte.
mais preparado. Porque o que te prepara para a chegada não é a chegada, é o... Por isso que Jesus é o destino, mas ele nunca disse eu sou o destino, porque ele sabia que o difícil não é chegar, o difícil é ir até lá. Então, se ele é o caminho, ele está dizendo, eu estou preparando o meio, eu estou indo contigo no meio. Só que a gente fica querendo se esquivar. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer que em 2025, ou você faz como ele e passa pelo meio por uma questão de noção, de senso de urgência, de responsabilidade, de lucidez e compreensão ao seu chamado e ao que Deus chamou para fazer. Ou tu vai ver o anjo que apertou a mula de Balaão no estreito, apertando a gente, para a gente não se perder. Eu não estou falando de ser um animal, eu estou falando de ser teimoso, de não aceitar a direção da melhor maneira possível, de continuar gastando energia, fugindo do chamado. Rapaz, esse caminho de fuga tem que acabar hoje. Você não entende porque ama a Deus, mas não passa o dia lendo a Bíblia, mas passa o dia maratonando série. O que é isso, Camila? Caminho de fuga. Você foge do peso da responsabilidade, foge do senso de urgência daquilo que Deus te confiou. Porque quando você vê a quantidade de prateleira que Deus te chamou para organizar, a quantidade de coisa que Deus te chamou para botar no lugar, você quer dar uma de sonso e fingir que não é do sobrenatural, fingir que não é do mistério, fingir que não é do ministério. Não é possível. Todo mundo tem uma vida normal. Não é normal isso. O que não é normal para você fica fora desse caminho. Você não está ficando doido porque foi chamado. Está ficando confuso porque está fugindo. Está tomando surra no caminho porque está fora do plano original. Está ignorando a terra dos errados. Só que, irmãos, Deus só conta com uma pessoa para pisar na terra dos errados. E são aqueles que estão certos. Só que Jesus tem uma graça que todo ministério aqui precisa ter. A de não permitir com que a sua reputação esmague a sua unção. Você não pode permitir que o que pensam de você altere o como ele te mandou fazer. Eu não estou falando para uma plateia de desobedientes. Eu sei que estão aqui servos e servas do Senhor. Não alteramos o que Deus fala ou o que Ele quer, mas queremos mexer no como Ele quer. Se esse como tiver que passar por uma quebra de reputação, não queremos esse como. Se esse como tiver que passar por uma inconveniência familiar, não queremos esse como. Eu me lembro que logo no início do ministério eu fui convidada a ministrar em uma igreja muito recomendada, e quando eu cheguei naquele grande ministério, muitos homens e mulheres me mediam pelo olhar, e olhando para eles eu comecei a pensar, minhas palavras são muito duras, minha maneira de pregar aqui não vai se adequar, o meu jeito, esse costume de confronto, essa maneira, como se eu que escolhesse ser assim. E aí eu comecei a pensar, não vou mudar a mensagem, mas vou entregar de um jeito diferente, é só adequar. É só melhorar. E estou eu ali tramando, planejando. Às vezes a gente chama de plano a nossa trama. Às vezes a gente chama de plano o nosso esquema de tentar iludir Deus. E aí eu disse, e eu vou fazer assim, naquela parte que eu falo assim, eu vou dar uma amenizada e vou falar assim. Só que levei uma amiga para ir comigo e essa amiga era profeta. E aí me lembro que preguei no meu esquema e foi muito bom. Entreguei a palavra que eu tinha que entregar, não alterei o conteúdo, tá me entendendo? Entreguei o conteúdo.
Na moral, fiz tudo bonitinho, Mísia, e entreguei. Quando eu tô lá, as almas salvas, glória a Deus, o povo dando aleluia, marchando, que coisa linda. Tô fechando a Bíblia, entreguei o microfone ao pastor e tô indo pro meu caminho. E aí essa profeta não me deixou sentar no meu caminho, e a plataforma desse lugar é como de um auditório, que quando um começa a gritar, todos ouvem. E vem ela gritando. Vem ela gritando no meio do púlpito da igreja. E diz ela bem alto: nunca mais! Irmão, sabe aquele negócio que parece que as carnes vão sair dos ossos? Nunca mais! Rapaz, eu fui repreendida, disciplinada pelo Senhor. E ela começou a dizer assim, não era ela, né? Porque cada um aqui conhece a voz daquele que fala com você. E ela... Jesus disse, minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Elas me ouvem. E aí, ela, nunca mais, quando eu te der uma palavra, não se preocupe em arrumar na tua boca o que eu entreguei no teu coração, apenas entregue. Porque quando eu te chamei, eu não disse arruma, eu disse abre a tua boca que eu a encherei. Rapaz, mas Deus me deu um coro do qual eu nunca mais esqueci. Era aquele profeta que sabe como é que é. Aí ela me pega pela mão, me passa pela primeira fileira de pastores engravadados e vai andando comigo, e eu pensando que era marcha, deixando o povo achar que era mover. Mas era o couro comendo pro meu lado, pastor Edilson. E aí ela dizia assim, olhe para eles e me diga aonde eles estavam quando eu te chamei. E rapaz, mas foi um couro que nunca mais tu me pega lá fora, mas Deus não me pega aqui dentro nunca mais. Não mudo nada, não troco nada, não tiro uma vírgula, não acrescento um ponto. Minha mãe tem 3 filhas, das 3 que ela tem, sou a do meio, fui a que menos apanhei. Não é porque fiz menos besteira, mas é porque se apanhasse por uma coisa, por aquilo de novo, não apanhava, porque eu tinha medo de apanhar. Então minha mãe vinha com o chinelo dali, e aqui eu já vai, não. Chorando, chorava primeiro. Quem confessa e deixa alcança. Funciona em casa também. A reputação está esmagando o exercício da unção. O status está te impedindo uma visão clara de milagres no meio da igreja, no meio da família, no meio da comunidade de fé. Você passa dias aqui dizendo, Senhor, eu estou aqui no Plenos, enche a minha mão de unção, porque tu disseste que eu vou curar. E Deus está dizendo, eu não vou usar o Plenos para te dar mais unção. Unção eu te dou desde o dia que eu te chamei. Eu vou usar o Plenos para te dar coragem, porque você vê o enfermo, mas diz assim, eu vou tocar nele, se Deus mandar. Rapaz, Deus mandou, no dia que ele levantou e ele disse, expulsai os demônios, curai os enfermos. Foi naquele dia que ele mandou. Ele disse, eu vos dou poder, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. O povo foi revestido de poder. Aí ele disse, e ser-me-eis testemunha, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas você fica aqui dizendo, Deus me dá unção. Deus está dizendo, tu não precisa de unção, tu precisa de obediência, de coragem. O